Na Igreja Católica está contida a verdade que te salva. Se você quiser se salvar, seja católico. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. E ali lhe perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és Pedro, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Essa passagem do Evangelho de hoje, ela é riquíssima. Eu poderia pegar vários versículos desse e daqui fazer várias homilias. Então, como ele é muito rico, o tempo não dá para falar de tudo, então hoje eu quero destacar esse versículo que está tão destacado na liturgia hoje. O versículo 18. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Isso que Jesus está falando para Pedro, depois que Pedro, por inspiração divina, falou que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, precisa estar muito claro dentro de nós católicos, porque nas solenidades e nos domingos, quando nós professamos a nossa fé, nós dizemos isso: eu creio na Igreja Católica, Apostólica e Romana. Está vendo? Nós cremos em Deus, nós cremos em Jesus Cristo, mas nós cremos também na sua igreja, na igreja que ele fundou. Não dá apenas para eu dizer: eu amo Jesus Cristo, mas eu não amo a igreja. Não tem como. É uma coisa só, eles estão unidos. A igreja está unida com Cristo, como Cristo está unida à sua igreja.
Muitas vezes nós encontramos pessoas por aí que dizem, não, eu gosto de Jesus Cristo, eu amo Jesus, eu amo ao Pai, eu amo ao Espírito Santo, mas a igreja não, Jesus não veio fundar uma igreja. Bem, se Jesus não veio fundar uma igreja, eu só sei que ele disse assim, olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir a minha igreja. Então, se ele está dizendo minha igreja, como é que eu posso me contradizer dizendo que ele não veio fundar uma igreja? Então, católicos, amem a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Amem a igreja fundada por Jesus Cristo. Tem suas falhas? Tem e sempre terá. Porque ela é instituição divina, mas ela tem também a parte humana. E essa parte humana que somos nós, estamos lutando para que Deus nos conceda a graça da santidade. Então essa igreja, ela é fundada com o sangue de Jesus. Quando Jesus derrama o sangue na cruz, ali, quando ele derrama, ele está fundando a igreja dele. Essa igreja pela qual nós pertencemos. E nessa igreja, a partir de Pedro, tem a sucessão apostólica. Ele dá a ordem a Pedro, e de Pedro vai Lino, vai Cleto, Anacleto, até chegar até nós hoje com o Papa Francisco. E ele diz, olha, é através de vocês que o meu ensinamento virá. Nesta igreja, nós precisamos ter claro isso. Muitas, milhares e milhares de pessoas derramaram o sangue. Não foram somente adultos, mas crianças derramaram o sangue professando, eu creio nesta igreja. E aqueles imperadores pagãos pediam apenas que eles fizessem uma coisa, olha, vocês pegam um pouquinho de incenso e coloca bem ali na imagem de César, do imperador pagão, que se considerava um deus. Só isso, você vai lá, pegou, colocou o incenso, acabou. Só que esse gesto, eles estavam dizendo, eu renuncio a Jesus Cristo, renuncio à sua igreja. E ali crianças, jovens, adolescentes, idosos, adultos, disseram não. E aqueles soldados diziam, então vocês vão morrer. Eles diziam, então, ok, like para vocês. Ok. Como é que nós podemos abandonar essa igreja onde homens e mulheres derramaram o seu sangue no decorrer da história? Essa igreja, ela está em todos os continentes. Em qualquer continente onde você descer, quer de avião, indo de trem, de barco, ou sabe lá de quê, ou a pé, você sempre vai encontrar a igreja lá. E aqui eu já quero adiantar, né? Ela tem um ensinamento só, ela não varia nos seus ensinamentos. É verdade que tem surgido muitos hereges dentro dessa igreja, trazendo ensinamentos errados. Mas esses ensinamentos errados não são os ensinamentos da igreja. Ela tem um ensinamento só. Olha que beleza, né? Hoje, em qualquer igreja católica, aonde você for, para você ver o que é a unidade da igreja. Todos os padres estarão paramentados assim, de branco. A leitura do evangelho é essa. E estarão comemorando São Domingos de Gusmão.
Qualquer igreja. Desde uma capelinha, lá no lugar onde ninguém pode ir, até a Basílica de São Pedro, a leitura do Evangelho é essa. E Deus vai estar falando isso. Deus vai estar falando que Pedro professou a fé em Jesus. Deus vai estar dizendo da Igreja Católica. Deus vai estar falando que é Satanás que não quer que ele sofra. Em todo lugar. Aí cada sacerdote vai pegar uma parte dessa e vai fazer. Eu estou pegando essa daqui. Mas a unidade é uma só. O ensinamento é um. Não é assim, eu vou naquela igreja, um está falando, o evangelho de lá é outro, o de lá é outro. Não, o evangelho é esse. Um ensinamento só. Nessa igreja fundada por nosso Senhor, nela está contida os verdadeiros milagres. Se você quer ver milagres, na Igreja Católica você vai encontrar. Em outra religião ou outra seita você não vai encontrar. Na Igreja Católica você vai encontrar o que é e vai saber o que é milagre. Na Igreja Católica está contida a verdade que te salva. Se você quiser se salvar, seja católico, porque aqui está contida todas as verdades. Não é várias verdades, não. É uma só. Eu sou a verdade, Jesus falou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se ninguém vai ao Pai senão por mim, é na Igreja Católica que o Senhor se revela. Não, mas lá, sim, tem algumas verdades por aí, que a gente encontra em outros lugares, sim, é verdade. Mas a verdade com letras maiúsculas é aqui, na Igreja Católica. Doa a quem doer, aceite quem quiser aceitar. Quem não quiser aceitar, não vai mudar nada. Essa é a verdade, ela vai continuar sendo essa verdade, não tem como mudar, gostando ou não gostando. Pode vir, pode dizer, pode questionar, pode dizer o que quiser. A sua verdade é do tamanho de uma formiga. E a de Cristo é de um elefante. Então compare uma formiguinha com um elefante. Você vai ver. É a verdade. Nela, Satanás, como Jesus acabou de dizer, jamais conseguirá destruir. Você pode, estude a história da igreja que você vai ver. Satanás, com toda a sua fúria, tentou de todas as formas e vai continuar tentando destruir a igreja, mas ele não consegue destruir. Ele vai por esse lado, não consegue. Ele vai pelo outro lado, não consegue. Ele vai por outro lado, não consegue. Ele nunca vai conseguir destruir a Igreja Católica. São 2000 anos de resistência. É assim, olha, quanto mais bate, mais ela cresce. Quanto mais bate. Então batam, que surjam muitas pessoas batendo contra a Igreja Católica e falando mal dela, porque quanto mais você bate, aí ela cresce. Você pode ver que quando a igreja está acomodada, aí o povo esfria. Quando tem perseguição, aí o povo esquenta. Aí esquenta. Quanto mais persegue, quanto mais mata, mais surge, renova. A igreja renovada, ela nasce assim, é no martírio. Quanto mais pancada dá nela, aí ela cresce. Então pode dar pancada. Pode falar. Por exemplo, eu sei que está sendo agora gravado, né? Daqui a pouco, quando colocar lá no ar, não sei como é que chama, aí
Aqueles que não são da igreja católica vão começar a bater. Aí vão dizer que nós somos idólatras. Nós vamos dizer que nós somos aquilo. Isso, bate. Quanto mais você bater, quanto mais você falar, aí vai surgir novos cristãos. É para bater mesmo. Porque bateram em Jesus. E quanto mais bateram em Jesus, é aí que surgiu novos cristãos. Nela há uma unidade, que eu já falei, estou olhando aqui a cola. Nessa igreja está contida os pilares da fé católica. Os 3 pilares, que nós podemos dizer também que são os 3 pilares da revelação divina. Foi na igreja católica que Deus se revelou pela tradição, ou seja, os apóstolos foram falando tudo o que aconteceu com nosso Senhor até chegar aos dias de hoje. Foi na igreja católica que isso aconteceu. Se tem pessoas em outros lugares falando de Jesus, está falando de Jesus porque começou aqui. É cópia. Só que nunca vão conseguir copiar. O que é impresso e o que é cópia não é o verdadeiro. O original. Nós gostamos do original. O original está na igreja católica. O segundo pilar. E a segunda forma de Jesus ter se revelado nas Sagradas Escrituras. E aí nós vamos encontrar o grande São Jerônimo, né? Que lá na gruta de Belém levou anos e anos traduzindo a Bíblia, os textos originais para o latim, para chegar às nossas mãos e hoje nós podemos ler até na nossa própria língua. Não foi feito assim não, viu? Foram anos. Esse São Jerônimo, ele sofreu para aprender o árabe. Sofreu. Teve momentos que ele teve até que se renovar, porque ele queria largar tudo. E aí aprender as línguas originais, o grego, o hebraico. E traduzir tudo. Olha, foi sangue, suor e lágrimas. Não foi assim não, viu? Pegar assim não, foi ali, ó. Agora hoje você tem a graça de poder ler a Sagrada Escritura na sua língua. Aí os apóstolos começaram, né? A sofrer, morrer. Então eles disseram, vamos escrever, vamos deixar alguma coisa escrita, porque pode ser que só pela via oral as coisas possam desaparecer com o tempo. Aí surge a Sagrada Escritura, o Novo Testamento, melhor dizendo, né? Foi na igreja católica. E aí, o terceiro pilar, o magistério que ensina, através dos santos padres que nos ensinam, através dos bispos, que vão nos ensinando e vão dizendo, católicos, não abandonem, vão por aqui, olha, foi assim que Deus falou, porque imagina, né, se cada um interpreta a Bíblia ao seu bel prazer. A Mariana fala uma coisa, a Heloísa fala outra, eu falo outra coisa, vira uma confusão, o Kleber fala outra coisa lá, cada um vai falando um negócio, né? Aí você não sabe para onde ir. Aí o magistério diz, olha, é isso aqui que o Espírito nos diz. Aí todo mundo vai atrás. É nesta igreja que está contida os sacramentos que nos santificam, porque Deus nos deu os sacramentos que são 7. Se você não sabe, vai estudar, que eu não vou falar aqui não. Porque o pessoal gosta tudo de receber tudo na mão, então vai estudar. Porque quando você estuda, você aprende mais. Mas aqui eu quero destacar o sacramento da Eucaristia. Na igreja católica, nós somos alimentados por Deus. É a única igreja que nós somos alimentados com o próprio Deus. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Tomai e comei, tomai e bebei.
Só na igreja católica nós somos alimentados pelo Senhor. Daqui a pouco mesmo vocês serão alimentados como eu também. Nós não vamos ser alimentados com carne de boi, de porco, não. E muito menos de frango. Nós vamos ser, me desculpa fazer essa comparação, nós vamos ser alimentados pelo próprio Deus. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aquele que bebe do meu sangue e come da minha carne, terá a vida eterna. Cada coisa que eu estou falando, você pega e estude. Tudo que eu estou falando aqui, pega e estude para você se aperfeiçoar. Nela temos uma mãe que se chama Maria, que nós chamamos de Nossa Senhora, que nós chamamos de Virgem Maria, como o italiano diz, a Madonna. É ela. Por que que ela é a Madonna? Por que que ela é a nossa mãe? Porque quando Jesus estava na cruz, ele disse para João: eis aí tua mãe, leva ela para tua casa, cuida dela, porque agora eu estou indo embora. E João representava a igreja, então ela é nossa mãe. Queiram ou não queiram, aceitem ou não aceitem, essa verdade não será mudada. Se tem gente dizendo Maria não é mãe coisa nenhuma, não vai mudar o que Jesus disse. Ela é mãe, ponto final. Ela é minha mãe. A minha mãe terrena está viva. No dia que a minha mãe for ao encontro de Deus, ela já não será mais minha mãe. Aí lá no céu nós teremos todos uma mãe. A mãe da minha mãe será Nossa Senhora, como já é, e a mãe minha será Nossa Senhora. Queiram ou não, porque ela é a mãe de Deus, porque a segunda pessoa da Santíssima Trindade chama-se Jesus. E ela, me desculpe eu usar essa expressão, ela pariu Deus. Por isso que ela é mãe de Deus. Então termina a homilia, porque já passou da hora, né? Fico empolgado e queria falar mais. Então eu quero dizer, vou terminar dizendo assim, olha, palmas para você, ó. Palmas para você que é católico. Palmas para você. Não abandone com os defeitos dela. Quanto mais defeito ela tiver, é hora de você confirmar a sua fé. Eu creio ainda mais. Eu creio. Parabéns por você ser católico e eu me orgulho de ser católico e peço a Deus a graça de morrer nesta igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. E termino dizendo assim, mais uma vez, né? E Jesus é católico.